É só olhar o que Volodymyr Zelensky disse há pouco tempo. Ele ainda quer entrar na OTAN. A Ucrânia na OTAN foi o que começou essa guerra, desde o início. Os russos foram bem claros e disseram isso. Eles avisaram o então secretário da OTAN, Jens Stoltenberg. O próprio Stoltenberg admitiu publicamente que a Rússia disse: se a Ucrânia entrar na OTAN, é guerra. Isso foi antes, em dezembro de 2021. Depois disso, a Rússia atacaria. E atacou. Olha, essa é a causa de tudo aqui. E agora ainda estão dizendo que querem entrar na OTAN. E a única coisa que o Zelensky está pedindo agora é: quero mais mísseis de defesa aérea Patriot. Quero de todo lugar. Eu quero que venham de toda a Ucrânia. Desculpe, de todos os lados europeus. Quero que venham dos estoques americanos. Depois vocês podem produzir mais. Foi isso que ele disse nos últimos dias. Então a mensagem dele é: eu preciso de mais defesa aérea, preciso agora. E preciso de mais armas, mais munição e cooperação na produção com os europeus, e por aí vai. A única coisa em que ele pensa é em mais munição e mais combate. Em nenhum momento ele fala sobre concessões necessárias para chegar a um fim negociado, aceitável para ambos os lados. E é aí que está a chave para entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e por que não há uma perspectiva real de um acordo de paz. Mas parte disso não reflete que a posição da Ucrânia melhorou um pouco. Acho que a maioria dos analistas objetivos da guerra percebeu que o que eles estão fazendo, especialmente com o uso de drones para conter os russos, tem sido muito eficaz. Eles estão matando ou incapacitando um grande número de soldados russos. É claro que a Rússia tem um enorme contingente de soldados para lançar nesse conflito, mas nesse momento ela não consegue conquistar território. Basicamente, há uma linha cortando o país que nenhum dos dois lados consegue atravessar. Só que a Ucrânia está na defensiva, e isso acaba jogando mais a favor dela. Então eu acho que os ucranianos estão se perguntando: por que a gente deveria colocar concessões na mesa, ou qualquer coisa desse tipo, se pela primeira vez em anos conseguimos realmente contê-los onde estão? Eles podem avançar, podem atacar, podem atingir Kiev, podem disparar contra o país, mas não conseguem de fato progredir em termos de objetivo militar, de avançar mais para dentro do território. Então, se a Rússia quiser fazer concessões, tudo bem, é uma coisa. Mas a Ucrânia está dizendo: por que não nasce switch? Olha, duas coisas. Primeiro, isso é uma narrativa que está circulando por aí. Eu vejo em todo lugar na mídia ocidental. Mas não é a realidade. A Rússia acabou de tomar Konstantinivka. Isso coloca eles agora diante do último grande complexo fortificado da região de Sloviansk e Kramatorsk, que é o último grande ponto avançado no extremo leste, na frente oriental da guerra. Mas a Rússia continua avançando nas áreas de Sumy, de Kharkiv e também na região de Zaporizhia. Então eu não entendo por que as pessoas continuam dizendo que a Rússia não está avançando. Porque está. O movimento segue no mesmo ritmo de antes. Teve um período em que as coisas ficaram mais paradas, em que a Rússia não ganhou muito terreno, mas em nenhum momento ela foi empurrada para trás. E para alguém dizer que a Ucrânia está em vantagem, é preciso mostrar, de fato no terreno, onde eles conseguiram retomar algo da Rússia. Só desacelerar os russos em algumas áreas não significa vencer. Significa apenas perder mais devagar. Mas, a cada dia que isso acontece, o lado ucraniano perde mais soldados. E claro, como você acabou de mencionar, a Rússia tem milhões de homens a mais. Então, seja qual for a proporção real de perdas, ela não favorece a Ucrânia. E eles não têm tanta gente para mobilizar. Ou seja, esse caminho não é viável. É preciso decidir. Ou se faz algum tipo de acordo agora para estancar o sangramento, ou eventualmente, mesmo que leve mais 1 ou 2 anos, se chegar a tanto, a Rússia consegue sustentar esse tempo, tanto militarmente quanto industrialmente e em termos de pessoal. Então não é verdade que os russos estejam perdendo alguma coisa. Eles só estão vencendo mais devagar.
Agora, com a sua experiência, como você acha que isso vai terminar? Quer dizer, eu sei que a gente não tem uma bola de cristal, mas o que você acha que vai acontecer aqui? Como seria esse acordo? Como isso chega a uma conclusão? Olha, sinceramente, não é tão difícil entender para onde isso está indo. O difícil é saber quanto tempo vai levar para chegar lá. É uma guerra de atrito. E guerras de atrito, historicamente, e eu estou falando de séculos, quase independentemente da tecnologia envolvida, favorecem o lado que tem mais gente, mais capacidade industrial para sustentar uma guerra por um longo período e também vontade política. E acho que todos nós podemos concordar que a vontade política é forte dos dois lados. É extremamente forte do lado da Ucrânia, mas para o lado russo é uma luta existencial. Então, nesse ponto, é mais ou menos equilibrado. Mas nenhum dos outros fatores é igual. Todos estão a favor da Rússia. Então, se as coisas continuarem do jeito que estão, por mais desagradável que seja para a gente ouvir, ou por mais que a gente não queira esse desfecho, o lado ucraniano não vai conseguir nem sobreviver, muito menos vencer. Mas o que mais me preocupa é que, ao continuar apoiando a guerra, o lado da OTAN, especialmente os europeus, pode acabar indo longe demais contra os russos. Porque tem uma coisa que eles têm feito ultimamente. Eles têm sido bem mais bem-sucedidos em ataques de longo alcance dentro da Rússia, o que aconteceu de novo na noite passada. Então, sim, tem havido um sofrimento real do lado russo. Mas o problema é que a gente precisa olhar para o que o lado ucraniano tem sofrido. Perdas muito maiores em ataques de longo alcance, mísseis e tudo mais. E isso não tirou a Ucrânia da guerra nos últimos 4 anos e meio. E também não vai tirar a Rússia. Eles vão fazer ajustes, como sempre fazem. Mas como agora tem mais informações, vão conseguir continuar avançando. O que me preocupa é que o Ocidente talvez esteja se envolvendo demais e que a Rússia possa calcular, e isso é algo que muitos na própria Rússia dizem abertamente, que pode atacar a Europa Ocidental, mesmo correndo o risco de acionar o artigo 5 como uma forma de, segundo eles, restabelecer a dissuasão. E a gente está brincando com fogo se achar que isso nunca vai acontecer. Muita gente no Ocidente não acredita nessa possibilidade. Tenente Coronel Daniel Davis, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente agradece. Sempre um prazer, Robbie. And that's